Quando a vida tira o que o coração ainda não queria soltar. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, alma querida. Que tua mente desacelere. Que teu coração se sinta seguro para tocar em um tema que dói, mas também liberta. Hoje falaremos sobre perdas. Não apenas aquelas que arrancam lágrimas visíveis, mas também as perdas silenciosas. Aquelas que ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. Falaremos sobre desapego. Não como conceito frio. Não como discurso espiritual distante. Mas como experiência humana profunda. Dolorosa. E muitas vezes incompreendida. Porque poucas coisas machucam tanto quanto perder algo que ainda amávamos. Ou algo que acreditávamos precisar. Ou algo que parecia parte da nossa identidade. E, nesses momentos, a alma pergunta, quase sem voz: por que isso foi tirado de mim? Chico Xavier passou a vida inteira tentando ajudar as pessoas a compreenderem essa pergunta. Não com respostas prontas, mas com uma visão espiritual mais ampla, mais justa e mais consoladora. Existe uma ideia muito comum, se muito equivocada, sobre perdas. A ideia de que perder é sinal de fracasso, de castigo, de abandono espiritual. Mas Chico ensinava algo profundamente diferente. A perda, muitas vezes, não vem para punir. Vem para libertar. E essa verdade é difícil de aceitar enquanto a dor ainda está aberta. Porque o coração humano se apega. Ele cria laços. Ele constrói expectativas. Ele projeta futuros. E quando algo se rompe, não perdemos apenas a coisa, a pessoa ou a situação. Perdemos a ideia que criamos sobre aquilo. É por isso que a dor da perda é tão profunda. Ela não atinge apenas o presente. Ela atinge o futuro imaginado. Chico Xavier dizia, de forma simples e firme, que o maior sofrimento não está na perda em si, mas na resistência em aceitar que ciclos se encerram. A vida é feita de ciclos. Encontros e despedidas. Chegadas e partidas. Construções e desmontagens. Mas o ser humano foi educado a acreditar que tudo deve ser permanente. Que o amor deve durar para sempre do mesmo jeito. Que as pessoas devem ficar. Que as situações devem se manter estáveis. Quando isso não acontece, a dor vem acompanhada de revolta. E a revolta cega. Há perdas que chegam de forma abrupta. Uma morte inesperada. Um rompimento repentino. Uma mudança que não foi escolhida. E há perdas que chegam lentamente. Um afastamento gradual. Um sonho que vai se esvaziando. Uma relação que já não sustenta o que prometia. Em ambos os casos, a alma sofre. Mas Chico ensinava que nenhuma perda acontece fora da lei do amor e da justiça divina. Mesmo quando não compreendemos. Mesmo quando dói demais. O apego é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Não o amor. O apego. Amar é desejar o bem. Apegar-se é querer possuir. Controlar. Impedir que mude. Chico fazia uma distinção muito clara entre amor e apego. E dizia que muitos chamam de amor aquilo que, na verdade, é medo de perder. Quando a vida retira algo, ela muitas vezes está retirando aquilo que já não estava servindo à evolução da alma, mas que o coração insistia em segurar. E isso dói. Porque soltar exige coragem. Se esta reflexão já toca algo sensível dentro de você, faça uma pausa agora. Respire fundo. Permita-se sentir, sem fugir. Pergunte a si mesmo, com honestidade: o que eu perdi e ainda não consegui aceitar? Essa pergunta não vem para te ferir. Ela vem para te libertar. Chico Xavier dizia que o desapego não é desamor. É maturidade espiritual. Desapegar não significa esquecer. Não significa apagar sentimentos. Não significa fingir que não doeu.
Desapegar significa reconhecer que aquilo cumpriu sua função na sua jornada. Algumas pessoas entram em nossa vida para caminhar longas distâncias. Outras entram apenas para nos ensinar algo específico. E insistir para que fiquem além do tempo certo gera sofrimento para ambos. O plano espiritual não nos tira pessoas por crueldade. Ele permite separações quando a permanência já não promove crescimento. Um dos pontos mais difíceis de aceitar é este. Nem toda perda é visível como livramento no início. Às vezes, você perde e só enxerga o vazio. A ausência. O silêncio. Mas com o tempo. E o tempo é um grande aliado do entendimento espiritual. Você começa a perceber que algo foi preservado. Sua dignidade. Sua saúde emocional. Sua paz futura. Seu caminho. Chico ensinava que o plano espiritual nos livra, muitas vezes, de sofrimentos maiores que ainda não conseguimos imaginar. Existe também a perda daquilo que acreditávamos ser. A perda de uma identidade. De um papel. De uma versão antiga de nós mesmos. Essas perdas são ainda mais silenciosas. Porque não há luto público. Não há despedida formal. Mas a dor existe. Quando você perde quem achava que era, surge um vazio interno. E Chico dizia que esse vazio não é ausência de sentido. É espaço para reconstrução. A alma cresce quando aceita deixar versões antigas para trás. O desapego não acontece de uma vez. Ele acontece em camadas. Primeiro vem a dor. Depois a negação. Depois a resistência. E, aos poucos, a aceitação começa a surgir. Não como resignação passiva, mas como entendimento maduro. Chico ensinava que ninguém deve ser apressado no processo de desapego. Cada consciência tem seu tempo. Cada dor tem seu ritmo. Comparar seu processo com o do outro só aumenta o sofrimento. Quando você resiste à perda, você prolonga a dor. Quando você começa a compreender o sentido espiritual dela, a dor se transforma. Não some de imediato, mas se reorganiza. Ela deixa de ser revolta e passa a ser aprendizado. Agora, alma querida, faça outra pausa. Respire com calma. E reflita. Você está sofrendo apenas pelo que perdeu? Ou também pelo que isso te obriga a mudar? Essa pergunta é profunda e libertadora. Chico Xavier insistia que a maior libertação espiritual não é receber, é aprender a soltar. Porque quem não sabe soltar, vive prisioneiro do medo. Medo de perder. Medo de mudar. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser suficiente. O desapego quebra essas prisões internas. E por isso ele dói. Mas cura. Nada é retirado sem motivo. Nada é separado sem aprendizado. Nada se encerra sem deixar sementes. Mesmo quando a dor tenta convencer você do contrário. Na próxima parte, entraremos mais fundo. Falaremos sobre por que algumas perdas se repetem. O papel espiritual do desapego na evolução da alma. E como reconhecer quando a vida está pedindo soltura, não insistência. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Seguimos agora, com mais profundidade, para um ponto que muitos sentem, mas poucos compreendem, e por que algumas perdas se repetem e por que a vida insiste em nos conduzir ao desapego. Há perdas que parecem únicas. Acontecem uma vez, deixam marcas profundas, e seguem como lembrança. Mas há outras que se repetem de formas diferentes. Mudam os cenários, mudam as pessoas, mudam os contextos. Mas o sentimento é o mesmo. E então a alma pergunta, cansada: por que isso acontece de novo comigo? Chico Xavier ensinava que, quando uma experiência se repete, não é punição. É insistência pedagógica da vida. A vida não repete por crueldade. Ela repete porque a lição ainda não foi integrada. Existe um equívoco comum de achar que desapego é perder tudo. Não é.
Desapego é não se perder quando algo vai embora. Quando uma perda se repete, geralmente ela aponta para um vínculo interno que ainda está ativo. Uma dependência emocional. Uma expectativa excessiva. Uma necessidade de controle. Um medo de ficar só. Uma identidade construída em cima do outro. Chico dizia que a alma se apega não apenas a pessoas ou coisas, mas a ideias, papéis e fantasias. E enquanto esses apegos governam silenciosamente as escolhas, a vida cria situações que os colocam em evidência. Não para humilhar, para despertar. Há pessoas que se apegam à ideia de serem indispensáveis. Outras, à ideia de serem salvas por alguém. Outras, à ideia de que só serão felizes se algo específico acontecer. Quando essas ideias dominam a consciência, a perda se torna inevitável. Não como castigo, mas como correção de rota. Chico Xavier ensinava que o plano espiritual não negocia com ilusões. Ele respeita o tempo da consciência, mas trabalha, pacientemente, para libertá-la. O desapego é uma das maiores ferramentas de amadurecimento espiritual. E, justamente por isso, é uma das mais dolorosas. Porque ele confronta diretamente aquilo que usamos para nos sentir seguros. Muitos se sentem seguros no controle. Outros, na previsibilidade. Outros, na aprovação alheia. Outros, na permanência. Quando essas seguranças são retiradas, a alma entra em crise. Mas a crise não vem para destruir. Ela vem para reorganizar. Chico Xavier dizia que a vida retira o que nos impede de crescer, não o que nos faz evoluir. Às vezes, aquilo que você mais ama é também aquilo que mais te aprisiona. Não porque seja ruim, mas porque você passou a viver em função disso. E viver em função de algo externo é abrir mão da própria liberdade interior. Um ponto muito sensível do desapego é quando ele envolve pessoas que amamos profundamente. Filhos, pais, companheiros, amigos. Aqui, é importante deixar algo muito claro. Desapego não é afastamento emocional. Não é frieza. Não é indiferença. Desapego é amar sem querer possuir o destino do outro. Chico ensinava que o amor verdadeiro deseja o bem, mesmo que esse bem não inclua nossa presença constante. Isso é difícil. Muito difícil. Mas é libertador. Quando a vida separa caminhos, ela não está dizendo que o amor acabou. Ela está dizendo que a forma de amar precisa mudar. Há amores que caminham juntos por décadas. Outros, por etapas. E todos são válidos. O erro está em tentar manter, à força, uma forma que já não comporta mais crescimento. Outro tipo de perda muito dolorosa é a perda de controle. Quando você percebe que não pode salvar alguém, não pode mudar alguém, não pode decidir pelo outro. Essa percepção dói profundamente. Chico Xavier dizia que um dos maiores sofrimentos humanos é confundir amor com responsabilidade absoluta. Cada espírito é responsável pelo próprio caminho. Podemos orientar, apoiar, amar, mas não viver pelo outro. Quando insistimos nisso, a vida nos ensina pelo desapego. Há também o desapego de expectativas espirituais. Muitas pessoas se frustram porque acreditavam que, ao fazer o bem, a vida seria mais suave, mais previsível, mais justa aos seus olhos. Quando as perdas chegam, sentem-se traídas espiritualmente. Chico Xavier foi muito claro ao ensinar que o Espiritismo não promete ausência de dor, mas oferece sentido para atravessá-la. A dor não é sinal de fracasso espiritual. É parte do aprendizado. O desapego também se manifesta como convite à interiorização. Quando algo externo vai embora, a vida convida o espírito a olhar para dentro. Quem sou eu sem isso? O que permanece em mim quando isso não está mais aqui? Que valores ainda me sustentam?
Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Porque a verdadeira segurança não está fora. Está no que você se torna. Chico Xavier dizia que tudo o que é essencial permanece. O que vai embora é aquilo que não poderia acompanhar sua evolução. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece injusto. Há perdas que quebram ilusões. E há perdas que revelam forças que você não sabia que tinha. Muitas pessoas só descobrem sua própria coragem quando são obrigadas a seguir sem aquilo que acreditavam precisar. O desapego revela a potência. Agora, alma querida, faça uma pausa interna. Respire profundamente. Permita que essa reflexão se acomode. Pergunte a si mesmo, com honestidade serena: que tipo de apego esta perda está tentando me mostrar? Não se apresse para responder. Algumas respostas vêm em silêncio. Quando o desapego começa a ser integrado, algo muda. Você sofre menos por antecipação. Você aceita mais a impermanência. Você se torna mais flexível emocionalmente. E isso não te torna fraco. Te torna livre. Chico Xavier ensinava que a verdadeira liberdade espiritual não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo do que se perde. Quando você aprende a soltar, a vida deixa de ameaçar. Ela passa a ensinar. Na próxima parte, avançaremos para o ponto mais delicado e transformador. O que nasce depois da perda. Como o desapego abre espaço para novas formas de amor. E por que aquilo que fica após a dor é sempre mais verdadeiro do que aquilo que foi embora. Que a paz do Cristo permaneça envolvendo teu coração, alma querida. Seguimos agora para um ponto onde a dor começa, lentamente, a se transformar em entendimento. Não porque o sofrimento desaparece de imediato, mas porque algo novo começa a nascer no espaço que ficou vazio. Toda perda deixa um espaço. E esse espaço assusta. O ser humano tem medo do vazio porque foi educado a preenchê-lo rapidamente. Com explicações. Com distrações. Com substituições apressadas. Mas Chico Xavier ensinava que o vazio deixado pela perda não é um erro do caminho. É um intervalo sagrado. É nesse intervalo que a alma se reorganiza. Quando algo vai embora, o impulso imediato é tentar colocar outra coisa no lugar. Outra pessoa. Outro projeto. Outra distração. Outro sentido artificial. Mas o plano espiritual trabalha de forma diferente. Ele não preenche o vazio imediatamente. Ele permite que ele exista. Porque é no silêncio do vazio que o espírito escuta o que nunca ouviu quando estava ocupado demais se agarrando. Após uma perda, muitas pessoas perguntam: o que vai entrar no lugar disso? Chico Xavier convidava a uma pergunta mais profunda: quem eu estou me tornando agora que isso se foi? Essa mudança de foco altera completamente o processo. A perda deixa de ser apenas ausência. E passa a ser terreno fértil. Há algo que só nasce depois da perda. A autonomia emocional. Enquanto estamos apegados, muitas decisões são feitas para não perder. Para não desagradar. Para não ficar só. Para não enfrentar o desconhecido. Quando a perda acontece, essas motivações caem por terra. E, pela primeira vez, muitas pessoas se veem diante de si mesmas sem muletas emocionais. Isso assusta. Mas fortalece. Chico ensinava que o desapego desenvolve a capacidade de sustentar a própria vida emocional sem depender excessivamente de fatores externos. Essa é uma das maiores conquistas espirituais. Outra coisa que nasce depois da perda é a clareza. Enquanto algo está presente, muitas verdades são ignoradas. Sinais são minimizados. Incompatibilidades são justificadas. Limites são ultrapassados. Quando aquilo vai embora, a mente começa a enxergar com mais nitidez. Você percebe o que tolerou demais. O que negociou de si mesmo. O que silenciou para manter algo. Essa clareza não vem para gerar culpa. Vem para gerar consciência.
Chico Xavier dizia que a consciência ampliada é um dos maiores presentes que uma perda pode deixar. O desapego também purifica o amor. Muitos vínculos misturam amor com medo, com dependência, com necessidade de validação. Quando esses vínculos se rompem, o amor é convidado a amadurecer. Você aprende que amar não é se perder no outro. Não é abandonar a si mesmo. Não é viver em função da permanência. Amar passa a ser desejar o bem, mesmo que o caminho seja diferente. Essa forma de amar é mais leve, mais verdadeira, mais espiritual. Depois da perda, algo muito sutil começa a acontecer. O coração aprende a confiar mais em si. Antes, a segurança vinha de fora. Agora, começa a nascer por dentro. Você percebe que sobreviveu. Que sentiu dor, mas não desapareceu. Que chorou, mas continuou caminhando. Essa percepção gera uma força silenciosa. Chico Xavier ensinava que a alma se fortalece quando percebe que pode atravessar o sofrimento sem se destruir. Essa força não é dureza. É maturidade. Há também algo muito importante que nasce depois do desapego: a disponibilidade para o novo. Não o novo como substituição, mas o novo como possibilidade. Quando o apego diminui, você se torna mais aberto, menos defensivo, mais atento. Você deixa de projetar o passado no futuro. E isso muda completamente os encontros que a vida começa a trazer. Pessoas mais alinhadas, situações mais coerentes, caminhos mais compatíveis com quem você se tornou. Não porque você mereceu como prêmio, mas porque sua vibração mudou. Chico Xavier dizia que o plano espiritual não envia o novo enquanto o velho ainda domina internamente. Quando o desapego acontece de verdade, o espaço interno se abre. É importante compreender que o que nasce depois da perda nem sempre é visível imediatamente. Às vezes, o que nasce é apenas silêncio. E o silêncio é parte do processo. Silêncio para reorganizar pensamentos. Silêncio para integrar emoções. Silêncio para ouvir a própria consciência. Chico ensinava que o silêncio é uma das formas mais profundas de cura espiritual. Não o silêncio da repressão, mas o silêncio da escuta. Depois de uma perda, muitas pessoas sentem culpa por começarem a se sentir melhor. Como se a dor fosse prova de amor. Como se seguir em frente fosse traição. Chico Xavier combatia essa ideia com firmeza e ternura. Ele dizia que sofrer não honra ninguém. Aprender, sim. A vida não exige que você permaneça preso à dor para provar sentimentos. O desapego verdadeiro permite que você leve consigo o aprendizado, não o sofrimento. Há perdas que deixam saudade. E a saudade não precisa ser combatida. Ela pode ser transformada em gratidão, em memória afetuosa, em inspiração. Quando a saudade deixa de ser revolta e passa a ser carinho, o luto começa a se transformar. Isso não apaga a ausência, mas muda a relação com ela. Chico Xavier dizia que aquilo que realmente nos pertence nunca nos é tirado. As experiências vividas, os aprendizados adquiridos, o amor compartilhado. Isso permanece na consciência. O que vai embora é a forma. A essência permanece. Essa compreensão traz consolo. O desapego também ensina a viver com mais presença. Depois de uma grande perda, muitas pessoas passam a valorizar o que antes passava despercebido. O agora ganha peso. Os pequenos gestos ganham sentido. As relações se tornam mais cuidadosas. Você aprende que tudo é transitório. E, justamente por isso, precioso. Essa consciência muda a forma de viver. Agora, alma querida, faça mais uma pausa. Respire com calma. Permita-se sentir esta etapa do caminho. Pergunte a si mesmo, com serenidade: o que começou a nascer em mim depois dessa perda, mesmo que eu ainda não tenha percebido totalmente?
Algumas respostas chegam como pensamentos. Outras, como sensações. Outras, apenas como intuições suaves. Tudo está certo. Nada se perde sem deixar algo em troca. Mesmo quando a troca não é imediata. Mesmo quando a dor ainda fala alto. O plano espiritual não empobrece a alma. Ele a lapida. E toda lapidação dói antes de brilhar. Seguiremos, na próxima parte, para o fechamento mais profundo de todos. Como viver sem medo de perder. Como amar sem se aprisionar. E como transformar o desapego em um estado permanente de liberdade interior. Que a paz do Cristo permaneça contigo, alma querida. Chegamos agora ao ponto em que tudo se integra e a compreensão de que viver sem medo de perder é uma das maiores liberdades que um espírito pode conquistar. O medo da perda acompanha o ser humano desde muito cedo. Medo de perder pessoas. Medo de perder segurança. Medo de perder identidade. Medo de perder sentido. Esse medo molda escolhas, comportamentos e relações. Muitas decisões não são feitas por amor, mas por receio. Receio de ficar só. Receio de recomeçar. Receio de não suportar outra dor. Chico Xavier ensinava que o medo da perda nasce da ilusão de posse. Acreditamos que as pessoas nos pertencem. Que as situações nos devem estabilidade. Que a vida precisa manter tudo como está para que possamos nos sentir seguros. Mas a vida é movimento. E o que tenta se fixar em excesso acaba sofrendo mais. Viver sem medo de perder não significa viver sem amar. Significa amar com consciência da impermanência. Com respeito aos ciclos. Com entrega sem aprisionamento. Essa forma de viver não endurece o coração. Ela o amadurece. Quando você compreende, de verdade, que nada é garantido na forma, mas tudo é garantido no aprendizado, algo muda profundamente dentro de você. Você passa a valorizar mais o presente do que a promessa. Mais a qualidade do vínculo do que a duração. Mais a verdade do que a permanência artificial. Chico Xavier dizia que o apego excessivo transforma o amor em medo. E o amor que nasce do medo deixa de ser amor pleno. Desapegar, nesse sentido, não é perder. É purificar. Purificar o amor do controle. Purificar a relação da dependência. Purificar a convivência da obrigação. Quando você vive assim, as relações se tornam mais leves. Você não exige que o outro preencha vazios que são seus. Você não se anula para ser mantido. Você não se trai para não ser abandonado. E isso muda completamente a experiência de amar. Outro ponto essencial dessa etapa final é aprender a confiar na continuidade da vida, mesmo após as grandes perdas. Muitas pessoas acreditam que certas perdas encerram tudo. Que depois delas não há mais sentido. Que o melhor já ficou para trás. Chico Xavier nunca sustentou essa visão. Ele ensinava que a vida não se encerra em capítulos difíceis. Ela se reinventa. Mas a reinvenção exige coragem. Coragem para não viver apenas de memória. Coragem para não se definir pela dor. Coragem para permitir novos sentidos. O desapego abre espaço para essa reinvenção. Quando você solta o que não pode mais acompanhar seu crescimento, você se torna disponível para aquilo que ainda nem imagina. E aqui está um ponto delicado. O novo raramente chega com a mesma forma do que foi perdido. Por isso, muitas pessoas não reconhecem o que chega. Estão presas à comparação. Esperam que o novo preencha exatamente o mesmo lugar. Mas o plano espiritual não repete experiências. Ele aprofunda aprendizados. O novo chega diferente porque você também não é mais o mesmo. Chico Xavier dizia que a vida respeita o grau de consciência que alcançamos. E entrega experiências compatíveis com esse novo nível. Quando você aceita isso, para de procurar substituições. E passa a colher transformações. Essa mudança é fundamental. Você deixa de viver com medo de perder novamente porque entende que, mesmo que algo se encerre, você não volta ao mesmo ponto. Você segue adiante com mais lucidez.
Isso gera confiança. Confiança não no controle, mas na capacidade de atravessar. Você passa a confiar mais em si, na sua resiliência, na sua sensibilidade, na sua força silenciosa. Chico Xavier ensinava que o espírito se fortalece quando percebe que pode perder sem se perder. Essa é uma das maiores conquistas da maturidade espiritual. Outro aspecto importante desse fechamento é compreender que o desapego não elimina o sofrimento humano, mas o torna transitório. A dor continua existindo. A saudade pode surgir. O vazio pode aparecer em alguns momentos. Mas tudo isso passa a ser vivido sem desespero. Você não entra mais em pânico diante da ausência. Você não interpreta a dor como fim. Você não se condena por sentir. Você acolhe. Você atravessa. Você aprende. Essa postura muda completamente a forma como a vida se apresenta. Chico Xavier costumava dizer que o sofrimento só se torna destrutivo quando perde o sentido. Quando a compreensão espiritual, a dor se transforma em mestra. Não uma mestra dura, mas uma mestra exigente. Ela ensina limites. Ensina prioridades. Ensina valores. E, aos poucos, você percebe que muitas coisas que antes pareciam indispensáveis não eram. E que muitas coisas que permaneceram eram as mais importantes. O desapego também ensina gratidão. Gratidão pelo que foi vivido. Não apesar do fim, mas justamente porque houve um tempo em que foi possível. Essa gratidão muda a memória afetiva. A lembrança deixa de ser ferida aberta e passa a ser parte da história. Isso não apaga a saudade, mas a torna suportável. Chico Xavier dizia que a gratidão é uma das formas mais elevadas de amor. Quando você agradece pelo que foi, você honra a experiência sem se aprisionar a ela. Outro ponto final essencial é aprender a viver com leveza mesmo sabendo que tudo é transitório. Muitas pessoas, ao compreenderem a impermanência, se tornam frias, fechadas, distantes. Isso não é desapego. É defesa. O desapego verdadeiro não fecha o coração. Ele o abre com mais consciência. Você passa a amar sabendo que pode doer, mas também sabendo que vale a pena. Você passa a se envolver sem se anular, a se entregar sem se perder, a caminhar junto sem tentar controlar o destino do outro. Essa é a forma mais madura de amar. E é essa forma que o plano espiritual incentiva. Porque ela gera crescimento para todos os envolvidos. Por fim, o desapego ensina algo muito simples e muito profundo. A vida não nos pede que seguremos tudo. Ela nos pede que aprendamos. Aprender com as chegadas. Aprender com as partidas. Aprender com as transformações. Chico Xavier deixou isso muito claro ao longo de toda a sua vida. O espírito evolui não pelo que acumula, mas pelo que compreende. E compreender exige soltar. Agora, alma querida, faça uma última pausa. Respire profundamente. Sinta este instante. Pergunte a si mesmo, com serenidade: se eu confiasse mais na vida, o que eu deixaria de segurar hoje? Essa pergunta não exige ação imediata. Ela planta consciência. E a consciência, quando amadurece, transforma tudo. Se esta mensagem chegou até você, confie. Nenhuma perda foi em vão. Nenhum desapego foi castigo. Nenhuma despedida aconteceu sem propósito. Tudo fez parte do caminho de libertação da alma. Que a paz do Cristo te acompanhe. Que teu coração encontre descanso. Que tua caminhada seja leve, mesmo quando desafiadora. E que, ao aprender a soltar, você descubra que nunca esteve perdendo. Estava se tornando livre. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, alma querida. Antes de chegarmos ao fechamento final dessa jornada, é necessário permanecer um pouco mais em um ponto que quase ninguém explica com clareza: o que o desapego faz silenciosamente enquanto você ainda está sofrendo.
Porque há um trabalho espiritual acontecendo mesmo quando você acredita que está parado. Muitas pessoas imaginam que o desapego começa quando a dor diminui. Mas Chico Xavier ensinava algo diferente. O desapego começa no auge da dor, quando a consciência é forçada a olhar para dentro. É nesse momento que a alma deixa de se apoiar apenas em respostas externas e começa a buscar sustentação em algo mais profundo. Enquanto você chora, questiona, sente saudade ou vazio, algo está sendo reorganizado dentro de você, mesmo que você não perceba. O plano espiritual não espera que você esteja forte para agir. Ele age enquanto você ainda está frágil. Um dos primeiros movimentos silenciosos do desapego é a quebra das ilusões emocionais. Ilusões sobre permanência. Ilusões sobre controle. Ilusões sobre garantias. Enquanto algo está presente, muitas dessas ilusões passam despercebidas. Mas quando a perda acontece, elas ficam expostas. E isso dói. Dói perceber que você depositou sua segurança em algo instável. Dói perceber que construiu sua identidade em torno de algo que não dependia apenas de você. Dói perceber que esperava do outro aquilo que precisava aprender a construir em si. Mas essa dor não é inútil. Ela é reveladora. Chico Xavier dizia que a verdade só se torna clara quando não há mais como fugir dela. Outro trabalho profundo que acontece durante o desapego é o reordenamento das prioridades. Antes da perda, muitas coisas pareciam urgentes. Depois dela, perdem importância. Você passa a enxergar o que realmente sustenta a vida. E o que era apenas distração emocional. Relações superficiais deixam de fazer sentido. Excessos perdem o brilho. Conflitos desnecessários passam a cansar. Isso não é desinteresse pela vida. É refinamento da consciência. A alma começa a escolher com mais critério onde coloca energia. Se você percebe que, após uma perda, ficou mais seletivo com pessoas, ambientes e situações. Isso não é frieza. É amadurecimento. Chico Xavier ensinava que o sofrimento, quando compreendido, tem a função de educar o sentimento. Não de endurecer, mas de tornar mais verdadeiro. É por isso que, após grandes desapegos, muitas pessoas se tornam mais empáticas, mais sensíveis à dor do outro, menos julgadoras. Elas sabem, por experiência, que nem tudo é simples como parece de fora. Se você sente que passou a olhar as pessoas com mais compreensão depois de uma perda, isso é um sinal claro de crescimento espiritual. E se essa mensagem está te ajudando a compreender melhor seu próprio processo, uma forma simples de fortalecer essa vibração é deixar um like agora. Esse gesto silencioso ajuda essa reflexão a alcançar outras almas que também estão atravessando perdas. Outro efeito pouco comentado do desapego é o encontro com o silêncio interior. Depois da perda, o barulho externo diminui. E o silêncio aparece. No início, ele assusta. Parece vazio. Parece abandono. Mas com o tempo, o silêncio se revela espaço de escuta. É nesse silêncio que você começa a perceber sua própria voz interna. Intuições que antes eram abafadas. Necessidades ignoradas. Desejos genuínos. Chico Xavier dizia que o silêncio é uma linguagem do espírito. E que muitas respostas só chegam quando há alma para de exigir explicações imediatas. Se você tem vivido momentos de silêncio profundo após uma perda, não se apresse em preenchê-los. Eles estão trabalhando a seu favor. O desapego também revela algo muito importante. Quem permanece quando tudo vai embora? Quando você perde algo que considerava essencial, percebe quem fica. Quem sustenta. Quem acolhe sem exigir. Essas presenças ganham novo valor. E, ao mesmo tempo, você percebe que há forças internas que nunca te abandonaram. Sua capacidade de sentir. Sua capacidade de aprender. Sua capacidade de seguir. Chico Xavier ensinava que a verdadeira riqueza do espírito não está no que ele possui,
mas no que permanece quando tudo é retirado. Outro aspecto transformador do desapego é a reconstrução da fé. Muitas pessoas perdem a fé após uma grande perda. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque perderam a confiança na vida. Chico Xavier compreendia isso com profunda compaixão. Ele ensinava que a fé infantil espera proteção total. A fé madura aprende a confiar mesmo sem garantias. O desapego, quando integrado, não destrói a fé. Ele a amadurece. Você deixa de acreditar em uma vida sem dor e passa a confiar em uma vida com sentido. Essa mudança é fundamental. Se em algum momento você sentiu que sua fé ficou abalada por perdas e desapegos, saiba que isso não é fracasso espiritual. É transição. E compartilhar essa percepção, escrevendo nos comentários algo simples como: "Estou aprendendo", pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo silêncio interior. O desapego também ensina algo essencial sobre o tempo. Nem tudo se resolve rapidamente. Nem toda dor se dissolve em poucos dias. Há processos que precisam de maturação. Chico Xavier dizia que a alma tem seu próprio ritmo de cura. E que apressar esse ritmo gera confusão. Se você sente que ainda dói, não se culpe. O fato de você estar refletindo já indica que algo está sendo integrado. Outro fruto silencioso do desapego é a capacidade de estar só sem se sentir vazio. Antes, a solidão parecia ameaça. Depois da perda, ela se transforma em espaço de reorganização. Você começa a perceber que estar só não é o mesmo que estar abandonado. Esse aprendizado é profundo. Ele devolve autonomia emocional. Fortalece a identidade. Reduz a dependência afetiva. Chico Xavier ensinava que a solidão, quando bem compreendida, é uma grande mestra. Há também um ponto muito delicado. O desapego nos ensina a aceitar aquilo que não pode ser reparado. Nem tudo pode ser consertado. Nem toda relação pode ser retomada. Nem toda história pode ter continuação. Aceitar isso não é desistir. É respeitar a realidade. E respeitar a realidade é um dos maiores atos de sabedoria espiritual. Por fim, o desapego prepara a alma para amar de forma mais livre. Livre do medo constante de perder. Livre da necessidade de controlar. Livre da exigência de permanência. Esse amor é mais verdadeiro. Mais leve. Mais compatível com as leis da vida. Chico Xavier ensinava que o amor verdadeiro não prende. Ele acompanha enquanto é possível. E abençoa quando é preciso seguir. Se esta reflexão trouxe clareza, consolo ou entendimento ao seu coração, compartilhe esta mensagem com alguém que esteja vivendo uma perda silenciosa. Ser instrumento de esclarecimento também é forma de caridade espiritual. Respire fundo agora. Sinta o momento. Este bloco não encerra a jornada. Ele prepara o coração para o fechamento que virá a seguir, onde a compreensão se transforma em liberdade interior. Tudo está acontecendo no tempo certo. Mesmo quando ainda dói. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Antes de entrarmos no encerramento definitivo desta jornada, é preciso atravessar mais um território essencial, aquele em que o espírito começa a reorganizar a própria vida depois da perda, não mais a partir da dor, mas a partir da consciência. Porque existe um momento muito específico no processo do desapego em que algo muda silenciosamente. A perda deixa de ser o centro. E a vida volta a chamar. No início, tudo gira em torno do que foi embora. A ausência ocupa espaço. A memória domina. A comparação com o passado é constante. Mas, aos poucos, se esse ou aos poucos ou é sagrado, a alma começa a perceber que ainda está aqui. Respirando. Sentindo. Pensando. Escolhendo. Chico Xavier ensinava que um dos maiores perigos após uma grande perda é transformar o sofrimento em identidade. Quando isso acontece, a dor deixa de ser experiência e passa a ser definição.
A pessoa já não diz mais, eu perdi algo. Ela passa a viver como se fosse o alguém quebrado. E o plano espiritual não deseja isso para nenhum espírito. O desapego verdadeiro começa quando a alma compreende que sofreu algo, mas não se tornou aquilo. Você viveu uma perda, mas você não é a perda. Você atravessou um luto, mas você não é o luto. Essa distinção é fundamental para que a vida volte a fluir. Chico Xavier dizia que a dor pede acolhimento, mas não pede trono. Ela não deve governar para sempre. Existe um ponto delicado nesse processo. O momento em que a consciência percebe que precisa voltar a escolher. Escolher acordar. Escolher se envolver. Escolher confiar minimamente outra vez. Escolher viver, mesmo sem garantias. Muitas pessoas sentem culpa nesse momento. Culpa por sorrir novamente. Culpa por sentir prazer. Culpa por pensar no futuro. Como se viver fosse uma traição àquilo que foi perdido. Chico Xavier combatia essa ideia com profunda ternura. Ele ensinava que a vida não exige fidelidade à dor, mas fidelidade ao aprendizado. Seguir em frente não apaga o que foi vivido. Honra. Outro movimento essencial que acontece antes do encerramento do desapego é a reorganização dos vínculos internos. Depois de uma grande perda, o espírito passa a se perguntar: quem sou eu agora? O que faz sentido manter? O que não cabe mais? Essa fase pode gerar estranhamento. Você percebe que já não se encaixa em certos ambientes. Que algumas conversas perderam sentido. Que algumas prioridades mudaram. Isso pode causar solidão momentânea. Mas Chico Xavier ensinava que essa solidão não é abandono. É realinhamento. A alma está se ajustando àquilo que se tornou. Se você sente que, após uma perda, já não consegue mais viver do mesmo jeito, já não tolera o que antes tolerava, já não finge o que antes fingia, isso não é rigidez. É consciência emergindo. E se este ponto do texto está falando diretamente com você, uma forma simples de fortalecer essa vibração é deixar seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão vivendo esse mesmo ajuste silencioso. Outro aspecto profundo dessa fase é a mudança no modo de desejar. Antes da perda, muitos desejos eram baseados em compensação. Ter para não sentir. Manter para não perder. Controlar para não sofrer. Depois do desapego, os desejos começam a se purificar. Você passa a desejar paz em vez de intensidade vazia. Verdade em vez de aparência. Coerência em vez de aprovação. Chico Xavier dizia que o espírito amadurecido deseja menos coisas, mas deseja melhor. Essa mudança não empobrece a vida. Ela a torna mais essencial. Há também um momento muito significativo em que a alma começa a reconhecer o próprio crescimento, mesmo que ainda exista dor. Você percebe que reage diferente, que sente diferente, que pensa diferente. Situações que antes te desorganizariam completamente, agora são atravessadas com mais lucidez. Isso não significa que você se tornou insensível. Significa que se tornou mais estruturado por dentro. Chico Xavier ensinava que a evolução espiritual não elimina emoções, mas fortalece o eixo interno. Outro aprendizado que emerge nessa fase é a aceitação do limite humano. Você compreende que fez o que pôde. Sentiu o que sentiu. Amou do jeito que sabia. E isso traz alívio. Porque uma parte do sofrimento após a perda vem da cobrança excessiva. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter sido diferente. Eu deveria ter percebido antes. Chico ensinava que a consciência evolui por etapas. E que ninguém age além do nível de lucidez que possui naquele momento. Aceitar isso não é se isentar de responsabilidade. É praticar misericórdia consigo mesmo. Se esta reflexão está te ajudando a aliviar culpas antigas,
Escreva nos comentários algo simples como: estou aprendendo a me perdoar. Esse gesto não é exposição. É afirmação de consciência. E pode ajudar outras almas que carregam pesos silenciosos. Outro ponto essencial antes do encerramento é compreender que o desapego não elimina a memória, mas transforma a relação com ela. As lembranças continuam existindo, mas já não sangram da mesma forma. Elas passam a ser visitadas com mais serenidade, com gratidão, com compreensão. Chico Xavier dizia que a memória só dói enquanto está associada à revolta. Quando associada ao entendimento, ela se torna fonte de sabedoria. Nesse estágio, a alma também começa a perceber que nem tudo o que foi perdido precisava continuar. Algumas perdas eram inevitáveis. Outras, necessárias. Outras, libertadoras, mesmo que isso só fique claro muito depois. Essa percepção não diminui o amor vivido, mas dissolve a ilusão de que tudo deveria ter sido permanente. Outro movimento profundo dessa fase é a reconexão com o propósito pessoal. Depois da perda, muitas pessoas sentem que a vida perdeu sentido. Mas, aos poucos, um novo sentido começa a se desenhar. Não como substituição, mas como expansão. Você começa a se perguntar: como posso viver melhor a partir disso? Como posso transformar dor em consciência? Como posso ser mais verdadeiro daqui em diante? Essas perguntas são sementes. E o plano espiritual trabalha com sementes. Chico Xavier ensinava que o sofrimento só se torna desperdício quando não gera aprendizado. Quando gera consciência, ele se transforma em degrau. Se esta mensagem está ajudando você a enxergar sua perda com mais clareza, considere compartilhá-la com alguém que esteja atravessando um processo parecido. Levar esclarecimento também é forma de caridade espiritual. Respire fundo agora. Sinta o chão sob seus pés. Sinta o presente. Este bloco existe para preparar o coração para o encerramento final, onde a perda deixa de ser ferida e se transforma definitivamente em libertação. Nada do que foi vivido foi em vão. Nada foi desperdiçado. Tudo está sendo integrado. Agora, sim, a alma está pronta para concluir. Não com esquecimento, mas com compreensão. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante final, alma querida. Chegamos ao encerramento desta jornada não com pressa, mas com reverência, porque tudo o que foi tocado aqui pertence ao território sagrado da consciência. Falamos de perdas. Falamos de desapegos. Falamos de dores que não escolhem hora para chegar. E, acima de tudo, falamos de transformação. Se você caminhou até aqui, é porque algo dentro de você pediu compreensão em vez de fuga. Pediu sentido em vez de revolta. Pediu luz em vez de endurecimento. E isso, por si só, já é sinal de amadurecimento espiritual. O encerramento de um ciclo não significa fracasso. Significa que algo cumpriu sua função na sua jornada. Mesmo que tenha doído. Mesmo que tenha deixado marcas. Chico Xavier sempre ensinou que nada passa pela nossa vida sem deixar aprendizado. Algumas experiências nos constroem pela alegria. Outras, pela renúncia. Mas todas contribuem para a expansão da alma. O desapego, quando compreendido, não nos esvazia. Ele nos devolve a nós mesmos. Você não perde o que te transforma. Você perde o que não poderia acompanhar o seu crescimento. E, quando isso é integrado, algo muito profundo acontece. O medo começa a diminuir. O coração começa a respirar melhor. A vida volta a ser possível, mesmo diferente do que foi antes. Não é necessário esquecer para seguir. Não é necessário apagar para continuar. É necessário integrar. Levar consigo o aprendizado. Honrar o que foi vivido. E permitir que a vida continue a se revelar. Se ainda dói, seja paciente consigo. Se ainda pesa, respeite o seu tempo. A alma não é forçada a compreender antes da hora.
O plano espiritual respeita cada passo sincero. E lembre-se: ninguém caminha sozinho, mesmo quando se sente assim. Há amparo invisível. Há cuidado silencioso. Há presença constante. Se esta mensagem trouxe consolo, clareza ou um novo olhar sobre suas perdas, uma forma simples de fortalecer essa vibração é deixar seu like ou compartilhar este conteúdo com alguém que esteja atravessando um momento semelhante. Às vezes, uma palavra chega exatamente quando o coração mais precisa. E agora, um pedido especial, feito com muito amor e respeito. Alma querida, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você queira que levemos em oração para o nosso Evangelho no lar. Com muito amor e respeito, iremos pedir auxílio aos nossos amigos espirituais pelo nome de cada um. Esse gesto não é exposição. É confiança. É entrega. É comunhão espiritual. Encerramos este momento com serenidade. Que as perdas da sua vida sejam ressignificadas. Que os desapegos se transformem em libertação. Que a dor encontre sentido. E que o amor, purificado do medo, encontre novas formas de existir. Que a paz do Cristo te acompanhe. Que tua consciência se ilumine. Que tua caminhada siga firme, mesmo quando silenciosa. Paz e luz.